existe mais. Com combustível no fim, eu contava com um posto que lembrava ter visto na Route 66, perto da fronteira entre Arizona e Novo México. Era por volta das 3 da manhã quando cheguei. Luzes acesas, placa velha rangendo, gente conversando na lanchonete. Um frentista magro, de boné azul, encheu meu tanque. Comi um sanduíche e segui viagem. Horas depois, parei em Gallup para um café e comentei: ainda bem que aquele posto da 66 abriu a madrugada inteira. A moça me encarou. Que posto? O Desert Star? Ele pegou fogo nos anos 90. Nunca reconstruíram. Achei que fosse brincadeira, mas ela continuou. O frentista que morreu lá se chamava Eric. Tinha um boné azul. Voltei ao local no dia seguinte. Era só ruína queimada, mato e silêncios longos demais. Mas meu tanque continuava cheio. A criatura da Serra de Chiapas. Eu cruzava a Serra de Chiapas, no México, à noite. Quem já passou por lá sabe o quanto a neblina é densa e o silêncio é quase agressivo. De repente, ouvi arranhões metálicos acompanhando a carroceria. Aumentei para 80 km por hora. O som acelerou também. Olhei pelo retrovisor e vi algo correndo ao lado do caminhão. Algo humano, mas muito errado. Magro demais, braços longos demais, olhos enormes refletindo os faróis. A criatura subiu pela lateral e ficou pendurada na janela, me encarando. A boca abriu devagar demais, como se não fosse natural. Antes que terminasse de abrir, escorregou e sumiu na escuridão. Parei na barreira policial mais adiante. O guarda só comentou: você viu a caminante? Dizem que procura o corpo de alguém que morreu na serra faz muitos anos. Ele disse isso com tanta normalidade que aquilo me gelou mais que a criatura. O caminhão fantasma da A87, Highlands, Escócia. Eu dirigia pela A87 nas Highlands, quando notei um caminhão antigo me seguindo. Um modelo europeu dos anos 70, faróis fracos, carroceria quase caindo. Ele mantinha a mesma distância, sempre. Parei no acostamento. Ele parou também. Senti um frio na espinha. Voltei para a estrada. Ele voltou também. Decidi desviar para uma estradinha estreita que leva a um estacionamento perto do lago Loch Cluanie. O caminhão entrou atrás. Desci para encarar aquilo. Os faróis apagaram. Aproximei-me da cabine e não havia ninguém lá. Motor ligado, mas nenhum motorista. Nada, nenhuma porta abriu. O caminhão deu ré sozinho, voltou lentamente para a estrada e desapareceu na neblina dos Highlands. No dia seguinte, mencionei a um mecânico em Kyle of Lockhouse. Ele só disse: esse é o caminhão do McAllister. Morreu no volante nos anos 80. Dizem que o caminhão tenta completar a última viagem dele até hoje. E completou: se um dia ele te deixar entrar, não entra. O homem da lanterna na estrada gélida. Eu sempre gostei de dirigir durante a madrugada. A estrada costuma ser mais tranquila, o clima mais frio e o silêncio me ajuda a ficar atento. Mas naquela noite, atravessando uma rota isolada entre Calgary e Banff, no Canadá, aprendi que silêncio demais também pode enlouquecer. Era perto de 1h40 quando a neblina começou a engrossar. A estrada desapareceu a poucos metros dos faróis. Eu reduzi, tenso. Podia jurar que via sombras cruzando a pista. Mas sempre que me aproximava, nada. Depois de alguns minutos dirigindo a 30 km por hora, notei uma luz tremeluzindo à frente. Uma lanterna. Um homem caminhando no meio da estrada, cambaleando como se pedisse ajuda. Acelerei devagar
iluminando melhor. A neblina abriu apenas o suficiente para revelar sua figura. Alto, magro, roupas escuras, rosto escondido pelo capuz. A lanterna tremia na mão dele. Quando cheguei perto, buzinei, esperando que saísse da pista. Ele não saiu. Parei o caminhão. Não queria atropelar ninguém. Ele virou a cabeça devagar, como se tivesse acabado de perceber minha presença. A lanterna agora apontava diretamente para mim. A luz me cegou por um segundo, mas consegui ver a expressão dele, ou melhor, a ausência dela. Era um rosto branco, como se todo detalhe tivesse sido apagado, sem olhos, sem boca, sem nada. Recuei instintivamente, tropeçando dentro da cabine. O homem começou a caminhar na minha direção, devagar, arrastando um dos pés como se estivesse quebrado. Mas cada passo dele ecoava muito mais forte do que deveria. Parecia som vindo de dentro da minha cabeça. Joguei o caminhão pro lado e acelerei. A neblina engoliu a estrada de novo. O coração batia tão alto que parecia um motor extra dentro de mim. Depois de alguns quilômetros, o rádio, que estava desligado, ligou sozinho, estático, chiado, até que uma voz baixa, quase engolida pelo ruído, sussurrou: "Por que você não parou?" Quase perdi o controle. Desci no primeiro posto que encontrei, um único prédio iluminado no meio de nada. Entrei correndo, implorando por ajuda. O atendente me olhou sem entender, ouviu minha história e empalideceu. "O senhor viu ele?" perguntou, olhando por cima do meu ombro para o estacionamento vazio. "Desde o acidente de 1993, dizem que ele fica pedindo ajuda na neblina. Só que quem para ajudar nunca mais volta para contar." Eu tentei rir, mas o atendente apenas colocou um dedo sobre os lábios, pedindo silêncio. "O mais estranho", ele sussurrou, "é que, normalmente, quem vê ele não escapa da segunda vez." Isso foi há 3 meses. Hoje, indo dormir, meu quarto ficou completamente escuro por um instante. Antes da luz voltar, eu juro que vi um círculo de lanterna brilhando na parede, como se alguém estivesse me procurando. Estação fantasma da Rota do Deserto. Deserto sempre me incomodou. Silêncio demais, vento demais, escuridão demais. Mas era o caminho mais rápido para entregar a carga em Nevada, então aceitei. Cerca de 2 horas após o pôr do sol, a temperatura despencou. O vento levantava a areia como cortinas vivas percorrendo a rodovia. A sensação era de dirigir dentro de um sonho, daqueles que você sabe que vão terminar mal. Quando o combustível começou a descer mais rápido que o normal, percebi que precisava parar. O GPS apontava uma pequena estação de serviço a 18 quilômetros dali. Nunca tinha visto no mapa antes, mas não questionei. A estrada parecia um corredor infinito no breu total do deserto, até que finalmente vi luzes. Um posto pequeno, antigo, solitário, com um letreiro velho piscando. Silver Mile Gas. Parei. Era isso ou ficar à deriva? Desci para chamar alguém. A porta da loja abriu com um rangido interminável. Lá dentro, prateleiras vazias, poeira espessa, luz amarelada de lâmpadas morrendo. Um rádio reproduzia música dos anos 50, bem baixinho. "Alô?" chamei. A resposta veio, mas não de uma pessoa. Um barulho surdo como algo caindo no fundo da sala. Depois, passos. Lentos, pesados, arrastados. A música do rádio distorceu por um segundo, ficando mais grave, como se estivesse sendo puxada para baixo. Então, um homem apareceu atrás do balcão. Ou o que restava dele. Parecia velho demais, a pele enrugada como papel molhado, mas os olhos
Os olhos eram completamente pretos, sem reflexo, sem brilho. Ele sorriu, um sorriso torto, impossível. Há quanto tempo você está na estrada, filho? Perguntou com voz rouca, saindo como poeira da garganta. Expliquei que precisava de combustível. Ele deu uma risada curta, quase um pigarro, e respondeu: aqui, ninguém abastece só o tanque. Senti o ar pesar, como se alguém tivesse segurando meus ombros. Recuei. Ele inclinou a cabeça com interesse, como se estudasse minha reação. Atrás dele, por uma fresta na porta dos fundos, vi algo. Parecia um deserto inteiro, mas distorcido, como uma miragem viva se contorcendo. Rostos se formavam e sumiam na areia. Gritos abafados ecoavam como um vento preso. O velho percebeu onde eu estava olhando. Todos eles também pararam aqui, disse batendo a mão no balcão. E ninguém gosta de ir embora sozinho. Foi o suficiente. Corri como nunca. Pulei na cabine, bati a porta e arranquei, mesmo com um tante quase seco. Olhei pelo retrovisor. O posto estava apagado, completamente escuro. Em segundos, sumiu como se nunca tivesse existido. Consegui chegar a uma cidade pequena quase sem combustível nenhum. Contei a história para o xerife local. Ele franziu a testa e respondeu: Silver Mile. Aquele posto pegou fogo nos anos 70. Ninguém sobreviveu. Ninguém abre lá desde então. Ele apontou para o deserto e completou: dizem que quem para lá fica preso entre mundos. Desde aquela noite, quando fecho os olhos, ainda ouço o rádio tocando música antiga. E às vezes, acho que vejo um letreiro piscando no retrovisor. O horizonte quebrado da rodovia do norte. Eu estava no norte da Noruega, dirigindo por uma rodovia remota entre Tronso e Alta. É um trecho que poucos motoristas encaram de madrugada. Não por medo, mas pelo isolamento. Quilômetros de estrada cercada por montanhas escuras, neve pesada e silêncio absoluto, quebrado apenas pelo ronco do motor. Era inverno. Vento cortante, visibilidade baixa. Ainda assim, eu precisava entregar a carga no amanhecer. Por volta das 3h10 da manhã, notei algo estranho. O horizonte. Ele estava torto. Não era a estrada inclinando, não era a montanha. Era como se o céu tivesse rachado, aberto uma linha irregular, impossível, curvada para dentro. Achei que fosse cansaço, mas quanto mais eu dirigia, mais aquela fenda parecia se aproximar. A temperatura dentro da cabine caiu de repente, mesmo com o aquecimento no máximo. Meu hálito começou a aparecer. Foi então que percebi outra coisa. O rádio estava desligado, mas havia som. Um zumbido baixo, contínuo, como milhares de vozes sussurrando atrás do vidro. Não dava para entender palavras. Era como ouvir sonhos de outras pessoas. Tentei ignorar. A neve aumentava. A fenda no horizonte pulsava como se respirasse. Quando fiz uma curva mais fechada, vi pela primeira vez uma torre, altíssima, estreita, negra como carvão molhado, sem luz alguma. Parecia feita de metal antigo, retorcido. E ela não existia ali, não naquela rota. Tinha certeza absoluta. A torre estava exatamente onde a fenda tocava o chão. Pisei no freio, aterrorizado. O caminhão derrapou, mas parou. A estrada atrás de mim estava normal. O horizonte atrás estava normal. Só a frente estava errada. As vozes aumentaram no zumbido. Pareciam desesperadas, suplicando, chorando. E eu senti, não pensei, eu senti que se continuasse dirigindo, eu chegaria até aquela torre e que aquilo era exatamente o que alguma coisa queria. Quando tentei dar ré, o caminhão morreu.
Tudo apagou. Luzes, painel, motor. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que era como estar enterrado na neve. Então, a fenda se abriu um pouco mais e dela saíram figuras. Sombras humanoides, longas demais, finas demais, movendo-se como se os ossos fossem dobrados no ângulo errado. Elas não caminhavam, elas deslizavam, mas deixavam marcas na neve, marcas profundas, como se pesassem toneladas. Elas cercaram o caminhão devagar. Eu me escondi atrás do painel, respirando tão baixo que quase desmaiei. Uma delas passou ao meu lado, rente à porta. A sombra dela atravessou o vidro, como se a luz fosse seu corpo. O frio ficou insuportável por um instante. A porta fez um estalo, como se algo tentasse abri-la, mas desistisse. Então, as sombras voltaram para a torre. Todas. E quando a última entrou, a fenda se fechou. De uma vez, como se nunca tivesse existido. A estrada ficou normal. O horizonte normal. A torre sumiu. E como se nada tivesse acontecido, o caminhão ligou sozinho. Cheguei à alta sem falar nada. Até hoje, não encontrei registro de qualquer construção naquele trecho. Nada. Nenhuma torre, nenhum depósito, nenhuma antena. Mas a pior parte é outra. Naquela noite, quando finalmente tive coragem de olhar o caminhão por fora, encontrei marcas de mãos, longas, finas, profundas, nas portas e na lateral, como se algo tivesse arranhado o metal com dedos compridos demais. Eu mandei pintar e trocar tudo, mas o borracheiro que trabalhou no meu eixo dianteiro me chamou num canto e perguntou: "Você sabe que o pneu da frente tem marcas, né? Como se alguma coisa gigante tivesse se apoiado nele." Apenas balancei a cabeça. Nunca mais vi o horizonte repetir aquilo. Mas, às vezes, quando dirijo numa noite profunda demais, sinto que o céu tenta dobrar, como se procurasse a rachadura certa para se abrir de novo. E eu rezo, do fundo da alma, para não estar perto quando isso acontecer. Se inscreva no canal e obrigado por assistir.